Fala meus amigos, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo a gente vai dar dicas aqui sobre solda, como você pode estar melhorando, o seu trabalho, a sua mão de obra, a qualidade, do seu reparo quando se tratamos de fazer uma soldagem, na placa. Seja ela de um conector, seja ela de um botão, seja ela de um componente, PTH, seja ela um componente BGA, um componente SMD. Então a gente vai dar algumas dicas aqui para você, que acompanha o nosso trabalho aqui no nosso canal Laboratório 21. Se você gostar desse vídeo, deixa o teu like aqui, certo? Também se não gostar, você deixa o dislike, ou então você não quiser interagir também não tem problema nenhum, Esse vídeo aqui é para você deixar o like se você gostar. Se você não gostar, não tem por que você deixar o like, beleza? Se inscreva no canal, e deixa o teu comentário também, se esse vídeo aí foi bacana, se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, deixa aqui o teu comentário aqui embaixo, ok? Vamos lá, pessoal. Eu vejo que muitas pessoas, muitos técnicos, iniciantes, na área da eletrônica, têm dificuldade quando se trata de tirar um componente e colocar esse componente novamente na placa, seja ele um componente PTH, seja um componente SMD, seja um componente BGA. Existem problemas com a parte da solda. Às vezes você troca, por exemplo, quem troca aí conectores de sons, conectores de carga de som, conectores de carga de aparelho celular, às vezes troca o componente, depois de um tempo o cliente volta questionando, reclamando que o aparelho parou de carregar novamente. E isso aí muitas vezes está associado com a má qualidade da solda que você está utilizando na sua bancada, certo? No seu trabalho, no seu serviço. Então, vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos lá, primeira coisa, quando a gente vai trocar um componente aonde a gente vai precisar mexer nele, tipo conector de carga, a gente precisa, o usuário ele vai carregar o aparelho dele entre 2 ou 3 vezes por dia, então é um componente que ele sempre vai estar colocando uma força ali para empurrar o carregador, ou no caso de um botão, por exemplo, seja ele qual for o botão, o botão ele tem que estar bem soldado, justamente porque o usuário ele vai estar clicando ali naquele botão. Então, se a gente coloca uma solda ali que não tem uma boa resistência, em relação à força, o que pode acontecer? Com o tempo, ou em pouco tempo, essa solda ela pode trincar, ela pode rachar, e aí o cliente ele vai procurar você novamente, ele vai dizer que o serviço foi feito com uma qualidade ruim, porque logo o aparelho começou a apresentar a mesma falha. Então, recomendo você fazer uma coisa: toda vez que a gente for trocar um componente que a gente necessita, tá colocando, tá aplicando uma força nele ali, eu recomendo você utilizar uma solda que ela tenha uma durabilidade melhor, que ela seja uma solda mais forte, para que ela sustente melhor aquele componente. Qual seria essa solda, Eu tenho aqui, pessoal, comigo a solda da Cobix, essa solda aqui da Cobix azul. Não é patrocínio, certo, pessoal? Até porque a gente não é patrocinado pela Cobix. É apenas a minha experiência em relação aos anos que eu já trabalho com aparelhos eletrônicos, em especial com a parte de microsoldagem, de componentes BGA, certo? Então, o que eu recomendo você fazer? Vai trocar um conector de carga, vai trocar um botão, vai trocar algum componente desse jeito, utilize a solda da Cobix, certo? Temos outras também, Cast, Best, que são excelentes soldas também, mas recomendo que você utilize da Cobix porque é uma solda que ela tem uma boa hidratação, certo? Ela tem bastante fluxo e ela consegue unir bem as duas superfícies. Se você vai trocar um conector de carga, ele consegue unir bem a superfície do conector à placa. Então fica bem seguro, fica um serviço bem duradouro, bem rígido, porque essa solda ela consegue unir bem esses dois componentes. E tem algumas outras soldas, não quero estar citando nomes aqui, que a gente vai fazer um reparo desse e a solda, a gente percebe que ela não consegue unir bem as duas plataformas. E o que acontece? Ela fica meio que, quando você empurra o componente, você já sente
que ele tem uma certa flexibilidade, né? Essa solda ela tende a rachar com mais facilidade. Então, ó, duas coisas que você deve fazer nesse processo. Sempre quando for fazer uma troca de componente como esses aqui que eu acabei citando, você utilizar uma solda de qualidade, seja ela Corbix, seja Best, né? Seja a Cast, seja alguma outra aí que você já testou e sabe que é boa, que ela faz bem essa união, e também utilize um fluxo, certo? Fluxo para fazer essa soldagem, né? Deixa eu focar aqui. Eu utilizo o fluxo da Antec, inclusive eu tenho um vídeo falando somente sobre esse fluxo aqui no canal. Se você quer assistir, eu vou estar deixando o card aqui para você assistir, né? Terminei esse vídeo aqui, você pode estar assistindo esse outro vídeo que a gente fala desse fluxo aqui Antec, um fluxo original, um fluxo de boa procedência, de boa qualidade, que eu utilizo há mais de vários anos aqui, acho que já faz 5 anos que eu utilizo esse fluxo, né? E a união desse fluxo com a solda de qualidade, né, dá um resultado fenomenal, né? A solda ela fica muito bem unida, né? Ela fica muito bem hidratada, né? A solda precisa estar hidratada para que quanto mais ressecada a solda fica, mais facilidade de rachar ela tem, né? Então essa solda ela precisa estar lubrificada, certo? Então a gente utiliza, né, o fluxo e a solda de qualidade para a gente ter esse resultado que a gente almeja e para dar uma segurança melhor no nosso trabalho, e que também, né, através desses fatores a gente vai evitar justamente retornos, né, no nosso serviço, porque um retorno, pessoal, é muito ruim, né? Quem é técnico sabe, você tá ali cheio de aparelho para fazer, aí chega o cliente lá com um aparelho para você, um aparelho que você já fez, que você já ganhou aquele dinheiro e tudo mais, você tem que refazer novamente. Então é um atraso muito grande para você na bancada. E vamos supor que durante a semana você está fazendo um reparo, volta 1, 2 ou 3 ou 4 aparelhos aí na sua bancada, justamente por conta da má qualidade da solda que você está tendo. Muitas vezes você quer economizar tanto, né, em questão de solda, de componentes, insumos e ferramentas, que isso atrapalha na qualidade do seu serviço, isso queima você diante do seu cliente, né? O cliente muitas vezes não vai voltar mais no seu laboratório, na sua assistência, porque ele praticamente ficou decepcionado, né? Porque nenhum cliente quer levar um aparelho dele, depois ter que levar novamente esse aparelho para, por exemplo, assistência novamente. Imagina você ter um seu automóvel, dá algum problema, você leva lá no mecânico, né? O mecânico resolve ali de forma paliativa, diz para você que ficou tudo bom, tudo tranquilo, você leva para casa, né, o seu automóvel, começa a andar uma volta com ele para lá, para cá, daqui a pouco apresenta o mesmo problema, você já fica com o pé atrás com aquele mecânico, né? E aí você já, poxa, não vou levar mais para esse cara, já levei, o cara fez besteira aqui, né? Talvez você nem queira nem levar de novo para ele consertar aquilo que ele já tinha feito, né? Talvez você queira levar até para uma outra pessoa diretamente. Então isso acontece também na área de manutenção, né? Manutenção de equipamentos eletrônicos. Então, sempre que a gente faz um serviço com uma má qualidade, dá retorno, a gente perde credibilidade, certo? Então isso tem que ser levado em conta, né? Às vezes a gente quer economizar tanto em um insumo que a gente acaba criando problema para a gente mesmo, certo? Falar aqui agora das soldas em pastas, né? Essas soldazinhas aqui que provavelmente você já deve ter visto por aí no mercado. Vamos lá, eu vejo pessoas na internet que ensinam a trocar componentes com essa solda. Pessoal, vamos lá. Qual é a função dessas soldas aqui? Para que eu uso, né? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Qual é o momento que eu uso isso aqui? Eu trabalho com troca de componentes BGA, né? Rebalem, faço troca de circuitos integrados, né? Do tipo BGA. E nesse caso, para a gente fazer um rebalem, a gente não consegue fazer com o estanho em fio, né? Não dá para fazer, né? Então a gente precisa ter na bancada, né, ou as esferas, certo? Que existem algumas pessoas que gostam de trabalhar, ou dependendo da necessidade, né, são os circuitos BGA maiores, né? A gente necessita de esferas de solda para fazer, né, aquele rebalem.
Só que no meu caso aqui, como eu trabalho com componentes menores, né? Então eu utilizo a solda em pasta, que é melhor para mim para estar fazendo esses tipos de procedimento. Ah, mas não dá para usar a solda em pasta em troca de conectores, sei lá, troca de botões e tudo mais? Não dá, pessoal. Por quê? Porque é uma solda que tem uma baixa fusão. Essa solda aqui, né? Eu tenho uma solda aqui, por exemplo, de 138 graus. Essa daqui, ela é 138 graus. Deixa eu ver se vai focar aqui. Não está focando bem, não está focando bem. Mas é uma pasta de 138 graus. Essa pasta aqui, se você utilizar, por exemplo, para trocar um conector de carga, ou para trocar um botão, ou para trocar algum outro componente que vai precisar tirar e colocar, mexer naquele componente ali diariamente, essa solda ela vai partir, né? Ela vai danificar com facilidade, porque ela não tem uma boa resistência, certo? Ela não tem uma durabilidade, ela não tem uma força, né, para segurar aquele componente ali, como as soldas em fio, né, com uma boa qualidade vai ter, né? Então, você que troca conector com esse tipo de solda aqui, né, solda em pasta, pode saber que vai dar retorno aí no seu reparo, né? E se não está dando retorno no seu reparo, você está tendo muita sorte, porque costuma dar muito problema esses tipos de solda. Com o tempo, essas soldas racham com facilidade, elas danificam, né? Ela não tem a mesma resistência que uma solda em fio tem, beleza? Então, vai fazer um jumper, quebrou um pino na placa, né? Precisa fazer um jumper, precisa colocar um fio para recuperar uma trilha, alguma coisa, aí sim a gente utiliza, né, as pastas em solda, né? Essas solda em pasta aqui. Mas vai fazer um reparo que a gente vai colocar um componente, né? E principalmente o pessoal que trabalha com componente do tipo PTH, né? Que ali passa uma quantidade grande de corrente elétrica, né? Se a gente coloca uma solda de má qualidade, com o tempo aquele componente ele vai ficando com a solda um pouco carbonizada, né? E aí vai gerando uma solda fria no componente, né? Então é sempre importante você utilizar uma solda de procedência, de qualidade, né? Então se você vai trocar um componente do tipo PTH, recomendo que você também utilize solda em fio e não solda em pasta. Agora, você que trabalha com componente BGA, né, ou SMD, que são componentes menores, que recebe também às vezes, na grande maioria, né, não em todos os casos, mas na grande maioria, é uma corrente elétrica menor, dependendo da linha, da trilha, da malha, né, que está se passando aquele componente ali, ele não vai sofrer, né, tanto, e a solda ela não vai rachar com tanta facilidade. Então, recomendo você, né, técnico de manutenção, que trabalha com placas eletrônicas, se você trabalha com um modelo de placa, né, que seja um modelo mais robusto, sempre trabalhe com solda em fio, certo? Trabalha com microsoldagem, né? Utilizem sempre solda em fio para fazer reparos mais, né, específicos, robustos, e utilizem a solda em pasta para fazer trocas de componentes do tipo, né, BGA, beleza? Fica a dica aí para vocês nesse vídeo. Deus abençoe a todos, e no próximo vídeo a gente está trazendo mais conhecimento. Inclusive a gente está devendo aqui um mini curso, né, do nosso querido osciloscópio, né? A gente não teve tempo ainda para gravar, mas vamos sim gravar um mini cursinho aqui no canal, né? Vamos fazer uma playlist aqui mostrando como utilizar esse osciloscópio aqui, como você está medindo vários tipos, né, de frequências, malhas digitais e tudo mais a partir desse osciloscópio. Beleza, galera? Um abraço a todos, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like. Um abraço, tamo junto, valeu, é nóis.